Ali pede para que Ira não vá embora da mansão e sai correndo atrás dela. Ira se vira e abraça Ali com muita força. Ira está muito triste em ter que deixar Ali, mas ela está decidida a ir embora da mansão, pois não quer ficar morando em um lugar onde ninguém gosta dela. Nutsa chega perto deles e Ira diz para Nursa que a partir de agora ela deve cuidar de Ali. Ira diz para Ali que sente muito e que não gostaria que as coisas estivessem terminando assim. Ira se levanta, olha para Orun e sai da mansão. Orun fica triste, mas em nenhum momento até agora pediu para que Ira ficasse. Ira e Periran estão muito contentes, pois sentem que ganharam a batalha. Orun olha para Finfin, que está observando tudo da varanda de seu quarto, e vê que ela está muito contente com toda aquela situação, e isso deixa Orun com raiva. A Finfin entra em seu quarto e pede para que Sr. Yafix apague todos os vestígios de que um dia irá viver naquela casa. Ira sai arrasada da mansão, pois apesar dela querer começar uma nova vida do zero e finalmente ser responsável por sua própria vida, ela não tem um emprego, não tem meios de se sustentar e também está muito triste por ter se separado de Ali. Ira começa a se lembrar de seu primeiro dia na mansão, quando Orun a apresentou a Fifi como uma escrava. E também começa a se lembrar de algumas torturas de Orun e do dia de seu casamento com ele. Ira então começa a dizer para si mesma que Orun sabia que ela era inocente, mas que não a livrou de seu sofrimento. Ira chega até o final da rua e não sabe qual caminho escolher. Sr. Yafix começa a retirar da mansão todas as fotos que contêm Ira. Kenna diz para Melin que já sabe de tudo. Melin pergunta para Kenna sobre o que ele está falando. Kenna diz que descobriu o motivo pelo qual ela se casou no passado. Melin pergunta para Kenna como ele descobriu. Kenna diz com muita raiva para Melin que como ele descobriu não importa e que a única coisa que importa ali é o porquê dela ter escondido isso dele por todo esse tempo. Keenan diz para Mary que se ela não tivesse escondido a verdade dele, tudo agora poderia ser diferente. Kenna pergunta para Mary por que ela fez aquilo com eles. Mary responde para Kenna que não teve escolha e tenta sair da conversa. Mas Kenna pega Merin pelo braço e diz que quer uma resposta completa e diz para Merin que ele vai ficar ali o dia todo se precisar, mas que quer uma resposta. Que não, muito indignado, diz para Melin que ela ficou em silêncio por anos, mas que agora ela vai ter que falar. Ele continua dizendo para Merin que ela precisa lhe dar uma explicação. Merin sai correndo e Kenna corre atrás dela e pede para que ela não fuja dele. Kenna alcança Melin e diz para ela que eles vão conversar. E pergunta para Mary como ela pode ter escondido algo assim dele por todos esses anos. Mary tenta sair da conversa novamente e Kenna pega ela pelo braço de novo. Kenna então diz para Mary que ela ficou em silêncio por anos, mas que agora ela vai ter que falar. Ira chega na frente do mar e se sente em um dos banquinhos e começa a se lembrar de quando a Fifin disse para ela que mesmo que ela tenha se casado com Orun, aos olhos dela, ela seria sempre uma escrava. Ela também se lembra de quando a Fifi lhe obrigou a tomar remédio para não engravidar. Ela também se lembra de todas as torturas que sofreu de Afife quando a Fifi achou que ela tinha algo a ver com a morte de Niran. Pira acaba se tornando um alvo fácil para bandidos, pois dá para perceber que ela está perdida e com o emocional totalmente abalado. A Fifi desce para a sala da mansão e Sr. Yafix diz para ela que ele retirou todas as fotos e todas as roupas de Ira da casa e diz para a Finfin que não sobrou nada de Ira. A Finfin diz para a Senhora quis dizer para todos que a partir de agora tudo será como era antes de Ira chegar e que as regras antigas da casa voltaram e devem ser seguidas. A cobra-mãe se sente muito satisfeita.
por ter conseguido tirar a pobre Ira de sua casa. Notsa sai do quarto de Alien e diz para Fifi que a saída de Ira da mansão abalou muito o emocional de Alien. A Fifi diz para a Nursa que tudo está como deve ser. Nursa diz para Finfin que ela está errada e pergunta para Finfin como ela pode estar tão alegre se a mansão está desmoronando sobre a cabeça de todos, e diz para Finfin que Ira é inocente e que não deveria ter sofrido daquele jeito. A Fifi diz para Notsar que Ira nunca será inocente aos olhos dela, mesmo depois dela ter assistido o vídeo. Nursa diz para Finfin que dá para ver que Ira é inocente apenas olhando nos olhos dela, e pergunta para Fifi se ela não vê como Orão está sofrendo. A Fifi diz para Norsa que todos se acostumarão a viver sem Ira. Nutsa fica indignada com a atitude de Afinfin e Afinfin pede para que Gurner traga um cafezinho para ela tomar na sala. Kena leva a Meren arrastada para o escritório e mais uma vez pergunta para ela como ela pode ter escondido algo assim dele por todos esses anos. Meren responde que não adianta nada contar tudo para ele agora, pois tudo já passou. Meren tenta ir embora de novo, mas Kenan diz que ela não vai a lugar nenhum e diz para ela que já que ela não quer falar, então ela vai ter que ouvir. Kenan diz para Meren que quando ele voltou do exército, ele procurou ela em todos os lugares do bairro e não conseguiu encontrá-la, e diz para ela que isso o matou por dentro e que ele entrou em um túmulo vivo e que apenas sobreviveu por todos esses anos devido ao apoio de sua irmã Vosla. Kena diz para Meren que ela não pensou no sofrimento dele e que ele viveu em um inferno desde o dia em que ela se foi. Kena pergunta para Meren em como ela pode ter feito isso com ele. Ele então diz para Meren que nunca amou ninguém neste mundo como amou ela. Kena diz para Meren que se ela tivesse pedido para ele levar ela junto, ele teria levado para onde ele estivesse indo. E que se ela tivesse pedido para ele fugir com ela, ele teria fugido para o outro lado do mundo, se ela quisesse. E que se ela tivesse pedido para ele salvar ela, ele teria salvado, mas que tudo isso dependia dela lhe contar o que estava acontecendo. Renan diz para Mary que se ela tivesse lhe contado, tivesse lhe pedido ajuda, ele teria salvado ela, mesmo que ele precisasse manchar suas duas mãos de sangue. Ele sempre estaria ao lado dela por eles, pelo amor deles. Mas que ao invés disso, ela preferiu se calar e ir embora com outro Meren. Tenta ir embora de novo, e Kena mais uma vez não deixa Meren. Então pede para que ele não faça isso, pois agora já é tarde demais para qualquer coisa que envolva os dois. Meren então se tranca em uma das salas do escritório de Kena, e Kena fica pedindo para ela abrir. E diz para Meren em que ela ficou calada por anos, e que ela deve essa conversa para ele. Arika se encontra com Rached e pergunta para ele se ele sabe quem pode ter pago a dívida da casa. Rached diz que a única pessoa que pode ter feito isso é Kena. Arika diz que perguntou para Kena e que Kena respondeu que não tinha sido ele. Arika diz para Rached que quando ela acha que vai conseguir se livrar de Meren, Meren novamente pega toda a atenção de Kena para ela. Arika começa a culpar Rached pelo plano ter dado errado. Rached fica muito irritado e diz para Arika que ele cumpriu a parte dele no plano e que não tem culpa do plano ter dado errado. E diz para Arika que ela deveria ter planejado as coisas melhor e que é independente do plano ter dado certo ou não. Ele cumpriu a parte dele e quer receber por isso. Rached vai embora e deixa Arika com medo dele. Assim que Rached sai, Arika diz que vai acabar com Meren e com Rached. Ira continua sentada no banco em frente ao mar e diz para si mesma que ela teve um passado solitário e que agora terá um futuro solitário. Ira não percebe, mas ela está sendo observada. Um homem vai até o banco de Ira e se senta ao lado dela. Ira se levanta do banco e o homem começa a segui-la.
Ele para na frente de Ira. Ela pergunta para ele o que ele quer com ela. O homem responde que viu ela chorando, e diz que não aguentou ver um rosto tão lindo triste, e que gostaria de fazê-la rir. Ira responde que não está triste. Ira tenta sair da conversa, mas o rapaz não deixa, e diz para Ira que ela não precisa ter medo dele, pois ele só gostaria que eles se divertissem um pouco. Ira volta a andar, e o rapaz continua a seguindo. Kenna continua dizendo para Meren abrir a porta para ele, pois eles precisam terminar a conversa. Kenna diz para Meren que ele não vai sair dali, até que ela abra a porta e enfrente ele. Kenna para um pouco de falar, respira fundo, e pergunta para Mary se ela acha que tudo acabou depois que ela foi embora. Kenna então diz para Mary que não acabou e que ele ainda ama ela. E diz para ela que ele ficou meses sem comer, pois ela foi embora e ele não sabia viver sem ela. Mary fica atrás da porta apenas ouvindo o que ela está dizendo. Kenna então disse que se ela tivesse dito apenas uma palavra para ele depois que ela voltou a morar no bairro, eles estariam juntos de novo. Kenna fica muito triste e se senta em sua mesa, dizendo que Meren não confiou nele. Mullen sai da sala e encara Kenna. Ira começa a correr do rapaz. O rapaz prende Ira contra uma árvore e Ira começa a pedir socorro. E o Super-Oron a salva dando um belo soco no rapaz. Oron então começa a se lembrar de quando ele passou a noite sentado no banco do parque. E assim que amanheceu, Norsa ligou para ele, avisando que Ira estava indo embora da mansão. Oron então brigou para Yavos e pediu para que ele ficasse vigiando os arredores da mansão, para perseguir Ira assim que ela saísse, para que Oron pudesse encontrá-la. Depois, Oron volta de seus pensamentos e dá uma surra no rapaz, e depois o entrega para Yavos. Ira está chorando caída no chão, e Oron lhe dá o seu paletó. Ira não aceita de início, mas Oron insiste e diz para Ira que tudo vai ficar bem, pois ele está com ela agora. Meren e Kenna ficam sentados um de frente para o outro, mas não dizem nada. Mir então diz para Kenna que sua alma queimou todos os dias depois que ela o deixou, e que se separar dele foi a coisa mais difícil que ela fez na vida. E diz para Kenna que é muito difícil desapontar quem você ama, e que é ainda mais difícil e doloroso desistir de seus sonhos, e que ela precisou ser forte quando seu pai a ofereceu como uma ovelha de sacrifício, e que desde aquele dia, o sorriso dela desapareceu e que ela virou uma prisioneira no mundo. Mullen diz que se tivesse resistido ao casamento, seu pai teria sido preso, e sua mãe não iria resistir a tanto sofrimento. Merien diz para Kenna que nunca teve um dia sequer feliz em sua vida depois que ela o deixou. Merien diz que foi forçada a ser esposa do homem, e que viveu em um profundo desprezo, e que só não desistiu de sua vida por causa de Nefes. Meren se levanta e quando ela ia ir embora do escritório, Kiana a chama e se aproxima dela e tenta pegar em sua mão. Mas Meren não aceita, pois ela vê a aliança de Harika. Kiana pergunta o que vai acontecer agora. Meren balança a cabeça e Kiana olha para a aliança dele com Harika e sai do escritório, sem dizer nada a Meren. Seb nem chega ao escritório e pergunta para Meren o que aconteceu, pois Kenna saiu do escritório e nem falou com ela. Meren diz para Seb nem que precisa ir embora, e que elas conversam depois. Ira pergunta para Oron o que ele estava fazendo lá. Oron responde que não importa. Oron chama Ira para ir com ele. Ira responde que não. Oron pede para que Ira não seja tão teimosa, e diz para ela ir com ele. Ira novamente responde que não. Ira se levanta e agradece Oron por tê-la salvado, mas diz que ele a libertou e que ela não é mais a escrava dele, e que por isso, ela não vai ir embora com ele. Ira sai e Oron vai atrás dela. Kenna sai furioso da conversa com Meren e vai até o local ele onde enterrou a aliança dela, e onde também está escrito as iniciais deles em uma árvore.
Kiana quer tirar a aliança de Harika do dedo, mas desiste. Manwen vai até o ateliê da irmã Férida e pergunta para ela. Porque ela contou para Kenna o que realmente tinha acontecido com ela no passado. Irmã Férida diz para Marian que não contou para Kenna, que contou para Vosla, e que Vosla deve ter dito a verdade para ele. Marian pergunta por que ela fez isso. Irmã Férida disse que não aguentava mais ver todos do bairro pensando mal dela e dizendo coisas maldosas sobre ela, e que não aguentava mais ver ela sofrendo sem ter cometido nenhum pecado. Irmã Férida pergunta para Marian o que Kenan disse para ela e o que eles pensam em fazer agora. Marian diz que nada será feito e que tudo continua como antes. Marian diz para a irmã Férida que precisa ir, pois vai pedir para conversar com Vosla. Oron pede para que Ira volte com ele para a mansão, pois ela não conhece ninguém, e pergunta para ela se ela pretende ficar morando na rua. Oron diz para Ira que as ruas são perigosas, e pede para que Ira pense no que acabou de acontecer. Oron para na frente de Ira e pede para que ela lhe responda. Marian e Vosla se encontram em um parque para conversar. Vosla pergunta para Marian por que ela a chamou ali. Marian diz para Vosla que conversou com irmã Férida e que sabe que ela descobriu a verdade. Vosla fica em silêncio e Marian pergunta para Vosla se foi ela quem pagou a dívida de Rashed. Vosla não responde. Marian diz para Vosla que tem uma dívida com ela agora e que pagará o mais rápido possível. Vosla responde que fez isso por Nefis. Vosla então se lembra de quando encontrou com Nefis na rua. Nefis disse para Vosla que sentiria muita falta dela, de Kenna e de irmã Férida e de seus amigos, e que de novo ela e sua mãe viveriam sozinhas, assim como era no passado. Vosla volta de seus pensamentos e diz para Marian que mesmo sabendo da verdade, ela só pagou a dívida por Nefis e apenas por Nefis, e diz para Marian que, mesmo que ela não esteja com tanta raiva mais dela como ela tinha antes, ainda assim se sente mal por Kenna. Pois Marian poderia ter pedido ajuda e ter se livrado, e ter livrado Kenna também de tanto sofrimento. Vosla diz para Marian que Kenna sofreu por ela durante anos, e que ele parecia um morto-vivo, e que quase não se alimentava direito, e que por um tempo ela achou que Kenna nunca mais voltaria a viver como antes. Vosla diz para Marian que ela não pensou em Kenna, e que ela virou as costas para ele. Vosla diz para a Marian que gostaria de poder voltar no tempo, mas que infelizmente não pode. E diz para Marian que não confia mais nela. Marian se levanta e sai de sua conversa com Vosla, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Kianan diz para si mesmo que não sabe o que vai fazer agora, pois descobriu que Marian não o traiu, e que ela foi forçada a se casar. E que ele tinha aprendido a viver achando que ela tinha o traído, e que tinha transformado sua dor em raiva. E pergunta para si mesmo o que ele vai fazer agora que sabe a verdade. Nefis diz para Marian que quando seus amigos souberam que ela não iria mais se mudar, ficaram muito felizes. Marian responde que é claro que eles ficaram felizes, pois ninguém quer perder uma amiga linda como você. Manwen pede para que Nefis retire seus brinquedos da bolsa e os coloque de volta no lugar. Quando Nefis sai, a Maisie diz para Manwen que está muito agradecida por Vosla ter pago a dívida, mas que nunca pensou que ela faria isso, pois sempre achou que ela não gostava mais deles. Ezen pergunta para Marian se ela tem ideia do porquê Vosla fez isso. Marian responde que Vosla pagou a dívida porque gosta muito de Nefis. Marian vai atender a porta e se surpreende quando vê Ira vestida de escrava. E no episódio 113, Oron pega a aliança que Ira deixou em cima da mesinha e diz para si mesmo que nada está como deveria. Ira diz para Marian que pela primeira vez em sua vida ela está livre, mas que não sabe o que fazer. Marian traz uma de suas roupas para Ira e diz para ela que o passado ficou para trás e que é hora de seguir em frente. Oru chama Eda até o escritório e pergunta se ela copiou o vídeo de Iraine. Eda confessa para Oron que sim,
que foi ela que fez a cópia do vídeo. Rashid pergunta para Ira se ela é casada com Oron e já tenta tirar proveito de Ira. Oron e Kenna vão juntos até a oficina do Sr. Yacoub. E quando eles estão saindo de lá, encontram Comer e Ira no caminho.